Olá, Aquário! Seja muito bem-vindo ao meu canal. Eu sou o Emanuel Velasque e esta é a sua leitura de tarô especial para o ano de 2023. Aquário, 3 avisos rápidos antes de iniciarmos a leitura. O primeiro aviso é que esta leitura está sendo dividida por semestres. Então, falarei do primeiro semestre e falarei do segundo semestre. Quando eu falar da primeira parte do ano, do início, estou me referindo aos 6 primeiros meses, e quando eu falar o desenvolvimento, a conclusão, o resultado, a segunda parte do ano, claro, estarei falando sobre o segundo semestre. Muito importante aqui, Aquário, este é um vídeo com início, meio e fim. Então nós temos a energia inicial, nós temos o desenvolvimento de diversas áreas e, claro, nós temos a conclusão, o fechamento da leitura. Então assista o vídeo até o final. Cada carta tirada vai trazendo uma informação e nós vamos entendendo cada vez mais o desenvolvimento de 2023. Então assista até o final esse vídeo, que é muito importante, você vai aproveitar informações muito preciosas e, claro, além de entender o contexto energético de 2023. E o terceiro aviso, muito importante, guarde este vídeo, guarde este link para que você possa assisti-lo, reassisti-lo no futuro. Estamos falando aqui de previsão do futuro. Então, o que eu vou falar nessa leitura, você vai perceber, você vai compreender, você vai vivenciar no ano de 2023. Claro que essas informações são importantes para você se organizar, para você ter os conselhos, para você saber as orientações. Então é importante, né, que você assista até o final do vídeo e, claro, que você guarde esse vídeo, porque algumas informações aqui você pode esquecer e aí você volta no vídeo e relembra essas informações, tá bom? Então, Aquário, dito isto, vamos para a nossa leitura. Respira fundo, concentra, deixa a energia fluir. Vamos ver aqui a primeira carta da leitura. Esta primeira carta ela é muito importante porque ela vai dar o tom energético da leitura, ela vai dar o direcionamento, ela vai dar o andamento. Por aqui nós já vamos conseguir entender como vai ser o ano de 2023. E esta carta ela é importante porque ela vai estar relacionada com todas as outras cartas que eu vou tirar nessa leitura também. Então vamos ver aqui a energia da primeira carta. Respira fundo, concentra, deixa a energia fluir, Aquário. Vamos ver aqui como primeira carta. Nós temos a energia da carta do Papa, um ano de organização, reorganização, um ano dos estudos, o ano do aprendizado, o ano do autoconhecimento, o ano de você descobrir recursos internos dentro de você, um ano para você aprender com outras pessoas. Enfim, eu vou falar mais sobre isso durante a leitura. Um ano para você dar exemplos, um ano para você explicar, um ano para você também ensinar as outras pessoas. Então, espere aqui um destaque muito importante, tá, Aquário? Durante o ano de 2023, um protagonismo muito natural acontecendo durante o ano de 2023 e, claro, uma integração com as outras pessoas também muito forte. A carta do Papa ela também traz o sentido de organização, reorganização. Se o ano de 2021, 2022 foi um pouco difícil, com dificuldades ou com muitos problemas, a recuperação, o resultado positivo, a reorganização, o controle das situações começa então no ano de 2023. Claro, se você teve um ano de 22 muito bom, muito positivo, então o ano de 2023 vai potencializar toda essa boa energia. Realmente uma carta muito boa aqui, que já fala de decisões, já fala de caminhos abertos, fala de livre-arbítrio, fala que você tem a característica de escolher muito sobre o que vai acontecer com você durante o ano de 2023. Olha, uma carta muito boa para iniciarmos a leitura. Vamos ver aqui, Aquário. Agora eu vou falar sobre trabalho para CLT. Trabalho para aquelas pessoas que já estão trabalhando, já estão contratadas, que já têm carteira de trabalho assinada. Mas bastante atenção, tá, Aquário? Porque eu vou fazer uma leitura para quem tem carteira assinada, depois para os empreendedores e depois para quem está buscando recolocação profissional. O que pode acontecer? Pode acontecer de você iniciar o ano empregado, tá? Então é esta leitura que eu vou fazer agora, mas digamos que no meio do ano, sei lá, você ficou desempregado. Então automaticamente você pula ou primeiro semestre ou no segundo semestre, isso vai depender da época, né, que você está buscando recolocação, você sai de CLT e você entra na leitura, você entra na energia de quem está buscando recolocação profissional. Da mesma forma, digamos que você iniciou o ano de 2023 empregado, mas na metade do ano você decidiu assim, puxa vida, eu quero abrir o meu negócio próprio, eu quero ser MEI, quero trabalhar por conta, quero produzir, né, o meu próprio serviço, o meu próprio produto.
e aí você virou empreendedor. Então, automaticamente você entra na energia dos empreendedores, tá bom? Eu vou trazer as 3 possibilidades e aí, claro, você vai se relacionando conforme a sua energia no momento do ano. Vamos iniciar por trabalho CLT, então respira fundo, concentra, deixa a energia fluir. Vamos ver aqui a sua energia, você que já está trabalhando, né? Carteira assinada. Então, para este ano de 2023, nós temos aqui Aquário, nós temos a primeira carta, nós temos uma Rainha de Copas. Como segunda carta, nós temos aqui um Valete de Espadas. Na primeira parte do ano, espere estar mais próximo das pessoas. Espere não, você vai perceber, essa energia de Rainha de Copas, ela é muito boa no sentido de equipe, tá? Você vai perceber as pessoas mais unidas, mais próximas. Ah, Velasque, mas onde eu trabalho é muito difícil, as pessoas são difíceis. Lá parece que é um jogando contra o outro, parece que o clima do ambiente não é muito bom, não é muito positivo. Mas lembre-se, Aquário, que você tem a energia do Papa. A primeira carta que a gente tirou, eu falei que ela era importante, né? Então você tem uma responsabilidade de também unir essas pessoas, de também direcioná-las. Porque muitas vezes está faltando orientação, está faltando iniciativa, está faltando exemplo, está faltando o espelho, está faltando uma referência de uma boa atitude. E se a equipe é desunida, se a equipe não está unida, você tem, tá, Aquário, toda essa característica de unir a equipe. Aí você pode esperar pela Rainha de Copas uma aproximação, uma conexão com os colegas, uma melhora do ambiente profissional muito boa, muito positiva. Já deixo aqui a orientação para você, não se envolva, tá? Não se envolva com fofocas, não se envolva com assuntos muito pessoais dentro do ambiente de trabalho. Se alguém falar algo para você, guarda para você, tá bom? Não repasse. Carta do Papa já fala sobre isso, né? Sobre respeitar as informações das outras pessoas, não ficar compartilhando isso. E a própria Rainha de Copas, ela também guarda as informações. É por isso que a copa dela aqui, ó, é fechada. É a única carta do naipe de copas que a copa ela é fechada. Porque ela guarda as informações, ela guarda as emoções de terceiros, mas ao mesmo tempo ela auxilia. Então, a sua energia de auxílio, de dedicação, de comprometimento, você vai perceber isso, tá, Aquário? Claro que tem dias bons, tem dias de desafios, isso é uma realidade para todos os signos durante o ano todo, então esses altos e baixos no trabalho, na vida pessoal, relacionamentos, é claro que isso sempre vai acontecer, mas a grande característica do primeiro semestre é de ajuda, você ajudando, você sendo ajudado, você se destacando por essa ajuda. Não é aquela ajuda porque eu espero algo em troca. Então, eu ajudo você, mas você tá me devendo, hein? Não, é aquela ajuda de papa, aquela ajuda aqui da carta. A ajuda que tá ajudando pela benevolência de ajudar. De ver todo mundo unido, de ver todo mundo ganhando, todo mundo crescendo. E você ganha muito com esse comportamento, tá, Aquário? Então, você vai ter a opção durante o primeiro semestre de escolher ajudar as pessoas de alguma forma, ajudar, contribuir, colaborar, ensinar, palestrar, fazer uma apresentação, indicar, mostrar o que você fez no passado, compreendeu? É como se, não é se tornar um líder, é como virar um exemplo. Então você tem essa característica de virar um exemplo. Ah, Velasque, mas eu trabalho num setor pequeno, é só eu e outra pessoa, somos só 2 pessoas lá. Não tem problema, se você trabalha em 2 pessoas, uma vai ter a energia de liderança. Em algum momento, uma pessoa ela vai se destacar mais como formadora de opinião. Então você tem essa característica, tá? Sendo que essa característica, Rainha de Copas com Papa, você faz isso de uma forma muito natural, não é forçado, não é obrigando as pessoas. É mostrando para as pessoas qual é o melhor caminho. É guiando as pessoas do seu trabalho qual seria a melhor opção. Ah, Velasque, mas eu trabalho numa empresa e tem muitos chefes acima de mim e os chefes não olham, eles não escutam, eles não abrem oportunidades, eles não escutam outras opiniões, eles não mudam, são muito inflexíveis. Puxa vida, tem um monte de empresa assim, né? Então pode ser a sua realidade também. Mesmo assim, tá, Aquário? Você consegue um destaque pelo seu comportamento, pelo seu exemplo. Então, por aquilo que você faz, pelos horários que você chega, pelo compromisso que você cumpre, pela palavra que você deu e que você segue, pelo comprometimento que você teve com o foco, com o objetivo, com as causas. Então tudo isso é um conjunto de pequenas coisas, mas que formam um mosaico lindo. Você vai juntando as peças e você tem uma grande potencialidade, principalmente no primeiro semestre, tá bom? No segundo semestre,
é uma consequência, nós temos o valete de espadas, então você cresce muito no primeiro semestre, tá, Aquário? Você se desenvolve, vira uma referência. A carta do Papa, ela sempre acaba coordenando, né? Recuperando as situações, aconselhando as pessoas. Aquele conselho não um conselho invasivo, não é dizer para a pessoa o que ela deve fazer, mas aconselhar ela, olha, pensa bem, porque, né, isso te leva a um resultado e isso te leva a outro. Você decide, mas pensa com carinho aí, tá? Então, e junto com a energia da Rainha de Copas, que já é uma energia de auxílio. Então isso vai fazer você crescer, vai fazer você ter um destaque, vai fazer de alguma forma você se destacar entre outros colegas. Já no segundo semestre, algumas pessoas poderão se aproximar de você com segundas intenções, querendo ganhar alguma vantagem. Ah, puxa vida, né? Aquário, vida real aqui na leitura, né? Quando tem algo bom, a gente potencializa, tá? Quando tem uma carta assim, tipo um valete de espadas, que já é uma energia assim de cuidado, de atenção, aí a gente traz as orientações para passar por essa energia da melhor forma e, claro, as orientações, os conselhos, a melhor forma de lidar com isso. Então, para o segundo semestre, algumas pessoas vão se aproximar de você com o intuito de ganhar vantagem, com o intuito de ganhar, tirar algum benefício, tá? Ou ter algum benefício por estar próximo de você. Então isso acontece bastante nas empresas, quando alguém quer ser promovido, aí se aproxima de você, ou quando alguém quer se aproximar para ter um status, eu sou amigo do fulano, né, do cicrano, eu sou amigo do, né, aqui nas redes sociais, a gente tem uma foto junto aqui, a gente é, super amigos. Então pode ter bastante ou uma pessoa, enfim, mas a energia, tá, do ambiente, ela fica um pouco mais sensível nesse sentido, pessoas tentando ganhar algum tipo de vantagem com você. Como lidar melhor com essa energia? Integridade pessoal, carta do Papa. Integridade pessoal. Então, se você fizer o certo, se você fizer o justo, você se torna inatingível, inabalável. Olha a importância dessa carta do Papa, né? E a carta do Papa, ela tem essa opção na mão, tem uma característica de livre-arbítrio aqui, entre escolher qual caminho seguir. Então, por isso que é muito importante você manter inclusive alguns testes, tá? Alguns testes de honra poderão acontecer no segundo semestre. Sabe aquela facilidade, olha, Aquário, faz de conta que não viu, faz de conta que não sabe, ou assina esse documento aqui para mim, libera essa questão aqui, porque fica por isso mesmo. Se isso acontecer, poderá dar problema, tá, Aquário? Então a carta do Papa já fala sobre honra, sobre legalidade, sobre transparência, sobre moral, né? Uma boa moral construída com o trabalho, uma boa reputação profissional. Aí essas pessoas que se aproximam, essa oportunidade, essa facilidade, né, que chega até você, pode dar uma tentada. Puxa vida, mas ninguém tá vendo. Bastante atenção, porque vai ser revelado, tá bom? Se você realmente fizer alguma coisa nesse sentido no segundo semestre, será revelado. E toda aquela característica do primeiro semestre que você adquiriu, que você desenvolveu, que você cresceu, que você organizou, mantém-se, né? Se mantém no segundo semestre também. É por isso que você fica mais em evidência para atrair esse tipo de pessoa, esse tipo de situação, esse tipo de segundas intenções. É um ano também muito importante, tanto o primeiro quanto o segundo semestre, para estudos, para aprimoramentos, para você fazer uma pós, voltar para a faculdade, fazer um curso online, aprimorar o seu conhecimento, inclusive entrando de repente em uma outra área, em um outro curso que vai agregar algo profissional a você. Então é o ano do conhecimento também, ele é o ano do conhecimento, é o ano das novas experiências, porque com as novas experiências você também tem conhecimento. O conhecimento de lidar com essas causas, com estas situações esperadas ou inesperadas. Então ele acaba se tornando, tem uma característica profissional aqui de aprendizados muito forte acontecendo em 2023. Olha que maravilha começar assim a leitura, hein, Aquário? Muito bom. Vamos para empreendedorismo. O que é o empreendedorismo, né? Quem são os empreendedores? São aquelas pessoas, dono de empresas, tá? Que geram a sua própria renda. Então você pode ter 1000 funcionários, 100 funcionários, 5 funcionários ou 1 funcionário, que é o meu caso. Eu sou MEI, então eu sou o meu chefe e eu sou o meu funcionário. Eu produzo a minha própria renda, eu produzo, né, o meu serviço, que é justamente os atendimentos de tarô. Então você também pode ter essa característica, você pode ser MEI, pode ter a sua profissão, que você gera a sua renda, e claro que você entra na energia dos empreendedores para essa leitura aqui, tá? Lembrando que se você começou o ano empregado
e decidiu empreender, você cai automaticamente nessa leitura aqui, tá bom? Aquário, vamos ver aqui o ano para os empreendedores. Já adianto você que é um ano de bastante aprendizados, bastante experiências, que é um ano de destaque, que é um ano de ajuda ao próximo, tá? Que é um ano de legalidade, que é um ano de... A legalidade, ela não beira a justiça, mas ela beira a moral. As pessoas vão acreditar em você, as pessoas vão seguir você, tá? Então, se você trabalha, se você tem uma padaria, por exemplo, a sua padaria ela tem uma característica de ter um destaque, de ter um crescimento, de virar uma referência. Se você tem uma loja de roupas, você também tem essa característica de se destacar de alguma forma. Se você trabalha online ou se você trabalha com, enfim, em qualquer área, tá? Que você trabalhe, que você produza a sua própria renda, você tem essa característica do destaque, da referência, do desenvolvimento, da recuperação. De repente, o ano passado você teve um ano muito difícil, então 2023 ele já traz aqui a energia da recuperação, a energia da... você volta a ficar mais tranquilo, mais calmo, a dominar a situação. Então essa já é uma energia geral para o ano de 2023, tá? Vamos ver aqui os detalhes, né, Aquário? Vamos ver aqui. Então, primeira carta... nós temos aqui um 9 de paus e segunda carta nós temos um 7 de ouros. Ó, que maravilha, hein? 9 de paus é sim a adaptação, é a readaptação, é a recuperação. Então, se você teve um ano muito difícil, 2021, 2022, 2023 é a recuperação, tá? É a energia dessa recuperação. Você ainda pode estar enfrentando alguma questão burocrática, alguma mudança na rotina, alguma mudança, alguma troca no sentido de estabilização. Você estava numa área empreendendo e de repente você está empreendendo em uma outra área. Ou você está com duas áreas empreendendo. Você tem um negócio online que vende algo e você tem um negócio presencial que vende outra área. Você pode estar se sentindo um pouco dividido. Mas eu dou mais atenção ao online ou ao presencial? Então, ainda assim, a resposta tem a tendência a chegar no primeiro semestre, tá? Possivelmente você vai conseguir conciliar as duas funções, as duas áreas, ou você vai acabar optando, decidindo por uma só, porque haverá o destaque entre uma delas. Eu já estou dando uma olhada aqui no segundo semestre, então é por isso que eu estou falando isso. E claro, mas o primeiro semestre ele é de adaptação, mudanças, principalmente mudança de rotina, mudança de horário. Isso está saindo muito nas leituras, tá, Aquário? Principalmente para os empreendedores, essa adaptação. E claro que a gente vai ter uma adaptação por uma questão econômica que o Brasil vai passar em 2023. Então, isso pode ser tanto positivo para você, o aumento dos clientes, tá? O aumento da demanda, o aumento do faturamento, da venda do serviço, e aí você tem que se preparar para esse aumento que vai chegar, tá? Então é muito característico. Quando muda a economia, nós temos um aumento de demanda numa área e o reflexo em outra área com a diminuição da demanda. Você pode estar vivenciando uma dessas duas, tá? Por isso que é importante se adaptar, aprender, estudar, evoluir, se desenvolver. Porque se tem o aumento de demanda, você tem que se preparar para o segundo semestre. E se tem a falta da demanda, né? Digamos que o mercado ficou muito favorável e que você agora tem muitos concorrentes pela metade do seu valor. Puxa vida, aquelas pessoas que vinham em você agora estão indo em outra porque o valor é um pouco mais baixo, ou porque é mais perto da casa delas, ou porque o frete é mais barato, enfim, alguma coisa, sabe? Então você tem que se adaptar para recuperar essas pessoas. Invista nas redes sociais, invista na sua reputação, invista no seu marketing, invista na sua comunicação visual da marca, né? Do logo, enfim, compreendeu? Invista onde você é visto, onde você precisa ser visto, precisa ser lembrado. A carta do Papa fala de recuperação, adaptação, mas fala de crescimento, aprendizados, ensinamentos. Então isso é muito característico do primeiro semestre, são caminhos abertos, mas você está se adaptando a uma nova realidade. 2022 ficou no passado. Aquela energia está lá atrás, já era, mudou. Estamos numa nova realidade em 2023. Tem que se adaptar, de alguma forma, tá? Inclusive alguma questão legal, de registro, enfim, para pessoas que têm... empresa física, tem toda aquela questão da prefeitura, que tem que pegar o alvará, tem que pegar o habite, tem que ter bombeiros, tem que ter um monte de coisas para fazer. Talvez você tenha que dar uma atenção a essas questões também, que é mais burocrático, tá bom? Mas ainda assim é positivo porque você aprende a fazer isso. Você se desenvolve, né? Quem trabalha com as redes sociais, então agora tem a lei LGPD,
Lei Geral de Proteção de Dados, é LGPD. Então tem que se adequar a ela, tem que colocar isso no site, tem que colocar o aviso de cookies, Compreendeu, Aquário? Então tem um monte de coisa para se adaptar, para fazer para o ano de 2023. Tudo isso ajuda no crescimento, tudo isso ajuda no desenvolvimento. E aí a consequência disso é um 7 de ouros no segundo semestre. 7 de ouros no segundo semestre é crescimento. Crescimento no segundo semestre, para o ano seguinte, 2024, para os próximos meses. Então, o primeiro semestre ele é muito de aprendizado, recuperação e estabilização, preparo. Agora, o segundo semestre ele vai ser muito positivo. Vai ter uma entrada de dinheiro, entrada de capital, aumento de clientes, se você se preparou, né, Aquário? Se você se preparou. Tá? Se você se preparou. Então, o 7 de ouros ele fala sobre crescimento a curto, médio e longo prazo. A curto prazo como consequência de quem se preparou no primeiro. Quem não se preparou no primeiro semestre vai ter que se adaptar muito mais rapidamente no segundo semestre. E claro que os caminhos continuam abertos ainda. Sim, carta do Papa com 7 de ouros fala sobre energias positivas, clientes que reconhecem você, reconhecem sua marca. Puxa vida, então digamos que você vende hambúrguer. Puxa vida, você ficou vendendo hambúrguer e sempre atingindo as mesmas pessoas ou sem muito crescimento. No segundo semestre você abre uma abertura para parcerias, tá? Para aumento da sua hamburgueria, a comunicação vai ser diferente, você vai sentir isso, tá, Aquário? Então por isso que eu falei, o que eu tô falando aqui você só vai ver lá no futuro. É importante já se organizar desde o início. Mas o grande crescimento ele vai acontecer, você vai perceber isso mais no segundo semestre. Tá bom? Olha, muito interessante, hein? Muito interessante mesmo, uma leitura muito boa. Por enquanto, vamos ver aqui para trabalho recolocação, então pessoas que estão buscando recolocação profissional, pessoas que por algum motivo estão desempregadas, estão buscando voltar ao regime CLT. Lembrando que, né, Aquário, aquelas pessoas que estão buscando recolocação profissional, de repente elas pensam assim, não, eu quero empreender no meu novo negócio. Quero começar um negócio próprio. Pronto, eu fiz um curso de cabeleireiro, um curso de barbeiro e agora eu quero abrir a minha barbearia, eu quero abrir o meu negócio próprio, eu quero fazer meu design de unhas, né, que seja. Então, pessoas que mudam, tá, buscando emprego para empreendedorismo. Então, você volta naquela leitura que eu acabei de falar. Tá bom? Se você entrar no empreendedorismo no primeiro semestre, adaptação, correria, correr atrás, olha, se preparar, crescimento vem no segundo semestre, tá bom? Se você entrar no segundo semestre para empreender, então você já entra num outro ritmo ali, já vai ter que se organizar para ter o crescimento no ano seguinte, tá bom? Mas ainda assim uma característica muito boa para os empreendedores. Vamos ver aqui quem está buscando emprego. Respira fundo, concentra. Opa, quase caiu, mas não caiu. Quase foi, mas não foi. Se estava no quase, então é porque não era. Vamos ver aqui. Aquário, primeira carta, nós temos aqui um Rei de Espadas. Como segunda carta, nós temos aqui um 7 de Espadas. Então, assim, o primeiro semestre ele vai ser muito mais aberto, muito mais positivo para quem está buscando recolocação profissional. Tem caminhos abertos aqui, na verdade, tá? Então, é tudo uma questão de busca. Porque a carta do Papa fala assim, os caminhos estão abertos, mas Aquário, se você não buscar, se você não falar, se você não fizer cadastro em RH, se você não aumentar o seu network, se você não divulgar que você está buscando recolocação profissional, claro que ninguém vai encontrar você. Então isso é uma questão até muito coerente, muito lógica, né? Muito de bom senso. Então o caminho está aberto para as pessoas que estão buscando recolocação. O caminho do emprego está aberto para quem está largando currículo, para quem está falando, para quem está comunicando, para quem está buscando emprego, tá bom? Mas eu vejo aqui muitos, tá, Aquário? Eu vejo muitos querendo investir no seu próprio negócio logo no primeiro semestre, tá? Então pode ter a ver com a economia mesmo ou com o seu momento de vida, mas a carta do Papa e o Rei de Espadas já fala assim, eu quero assumir uma responsabilidade própria. Eu quero criar o meu negócio, eu tenho um projeto, eu tenho uma ideia, 2023 é o ano, então eu vou me lançar e é aqui que vai acontecer. Vejo muitas pessoas indo para o MEI, indo para pequena empresa, média empresa, enfim, o que for, mas tendo ali o seu CNPJ, legalizando isso, a carta do Papa, né? Legalizando isso de forma formal e legal. Mas para quem não quer, tá bom? Para quem não quer, Rei de Espadas fala
de abertura de caminhos, sobre recolocação. Se você participar de um processo seletivo, Rei de Espadas, assim, ó, você tem que ter muita postura na seleção. Então você vai estar lá com mais pessoas, um processo seletivo é com uma pessoa, duas, ou com a pessoa do RH, de repente o coordenador, o supervisor, depois o gerente, dono da empresa, enfim, você vai passando por etapas, ou não, você já fala direto com o dono da empresa, ou com o encarregado do RH, a pessoa que decide isso, mas enfim, a sua postura ela é muito importante. Rei de Espadas e a Carta do Papa é uma pessoa muito, não é séria, não é uma pessoa fechada, uma pessoa séria, mas uma pessoa muito pontual naquilo que está dizendo. Então chega com a característica de pontualidade. Olá, tudo bem? Tá, senta, fala, pontua, ó, isso eu sei fazer, isso eu não sei fazer. Não fica de brincadeirinha na hora da entrevista, não fica pensando, pois então, essa carta aqui, ela... sabe, não tem muito isso. Se você fizer isso na sua entrevista, você possivelmente pode perder pontos importantes. É importante que você seja muito focado. O Rei de Espadas ele é muito decisivo. O Rei de Espadas não pensa. O Rei de Espadas sabe. E a Carta do Papa dá esse respaldo. Então não tenha dúvidas, não hesite nas respostas. Se perguntarem algo para você, você traz uma experiência sua que responda àquela situação. Numa situação X, o que você faria? Numa situação X que já aconteceu no meu passado, o meu posicionamento foi esse, e a orientação era exatamente essa. Sabe? Então você vem de uma forma pontual respondendo as perguntas. Rei de Espadas também fala sobre liderança e iniciativa. Então, se você estiver participando de um processo seletivo com mais pessoas, seja a primeira pessoa a levantar a mão, seja a primeira pessoa a falar, seja a primeira pessoa a se destacar. Quem fala mais se destaca mais, tá? Claro, falar algo coerente, né? Não adianta levantar a mão e falar só porque eu fui o primeiro a falar. Não, você tem que ter essa postura da resposta. Então, é uma clareza, tanto o Papa quanto o Rei de Espadas, de clareza do conteúdo já absorvido, do desenvolvimento da experiência no cargo, na função que está sendo dito ali, porque outra pessoa, vou até explicar, tá, Aquário? Outra pessoa, talvez menos preparada que você, pode levantar a mão, pode falar para o primeiro, enfim, pode ter a primeira ação, e é muito possível que o recrutador esteja buscando não só o conhecimento, mas também a proatividade. Então, a primeira pessoa ela vai ganhar pontos positivos, tá? Rei de Espadas e Papa. Outra situação muito pertinente aqui também. Se você estiver participando de um processo seletivo, é possível algumas perguntas de duplo sentido, é possível algumas perguntas, sabe aquelas perguntas assim, o que você faria em tal situação? Que é uma pegadinha, na verdade, que é para ver a opção A, a opção B. Você tem que ficar muito, muito esperto a isso, porque você pode criar uma alternativa C. Você pode, porque isso é postura. Isso é defender a sua ideia. Defender a sua ideia não é entrar em atrito com o recrutador, mas é defender a sua ideia. Se for coerente, você chega ali e diz, não, olha, nessa situação eu não iria nem pelo caminho A, nem pelo caminho B. Eu iria pelo caminho C. O caminho C seria esse, baseado nisso, onde eu já tive tais experiências e a gente teve um resultado muito positivo. Compreendeu? Segurança na hora de falar. Autossegurança, autoconfiança, coragem. Isso vai ser muito importante. Seguimos aqui para o segundo semestre, 7 de Espadas. O segundo semestre ele vai ser um pouco mais delicado para quem está buscando emprego. Você pode enfrentar uma onda de concorrentes, você pode enfrentar uma falta de vagas no seu setor, na sua área. Embora tenha o Papa, ou seja, embora ainda tenha a conotação, tá? A característica do sucesso, do vencimento, do êxito, da contratação propriamente dita, mas você vai encontrar mais dificuldades que no primeiro semestre. No primeiro semestre você tem uma energia muito positiva para seguir adiante e abrir caminhos. O segundo semestre é uma energia de adaptação. Então é como realmente se você fosse fazer uma entrevista e tivessem muitas pessoas muito bem preparadas nessa entrevista e é uma vaga para 20 pessoas, então é uma alta concorrência, sabe? O destaque ele tem que ser maior, melhor. Claro que a sua postura conta muito por causa da Carta do Papa, aquilo que você fala, é importante você destacar, principalmente no segundo semestre, o relacionamento com os colegas, então isso vai contar muito, não só a parte técnica, não só a experiência, mas como que você lida em determinadas situações. Quando está tudo controlado, nós tiramos de letra, né, Aquário? Mas quando as coisas saem do controle?
Quando acontece o inesperado, quando acontece aquilo que ninguém estava esperando, como é que a gente age? Como é que você age? Você grita, você se estressa, você se emburra, você se fecha, você implode, você explode, você chora. Como é que você lida com isso? Então essa postura diante de algumas situações vai ser muito importante no segundo semestre, principalmente para você ter algum tipo de destaque. No segundo semestre, processos seletivos. Lembra que no primeiro semestre era a proatividade, a iniciativa que ia fazer uma diferença? Pois é, no segundo semestre é a observação. Observar as pessoas, o que elas estão falando, como que o recrutador está reagindo. Não que você vá fazer uma leitura do que o recrutador quer, mas pelo simples fato de você observar as pessoas, você vai ter de alguma forma um ponto a mais, uma certa vantagem. Então, 7 de espadas ele fala de inteligência, fala de análise, fala de perspicácia, de ousadia, de seguir adiante, seguir em frente. O 7 de espadas é movimento, mas ele é um movimento muito atento a tudo que está acontecendo. Como nós temos a carta do Papa, acaba se tornando muito positivo se você utilizar essas características a seu favor. Aquário, vamos ver agora a espiritualidade. A espiritualidade é uma parte muito importante aqui da nossa leitura, tá? Esta leitura, esse método eu criei especialmente para fazer essa leitura de final de ano. Então ele é um método que respeita toda a geometria divina, todo o fluxo oracular. É por isso que nós temos início, nós temos meio, é por isso que nós temos o final. Então a energia que gira nessas cartas aqui estão em equilíbrio para que a resposta seja assertiva para você, tá? Esse aqui não é um vídeo só de entretenimento, não. Esse aqui é uma leitura de tarô para Aquário 2023. Então, o que eu estou falando aqui é a energia que vai ressoar em 2023, tá? E a parte da espiritualidade, uma parte energética muito importante. Na nossa leitura é como se fosse um pilar central que dá sustentação às outras cartas. É por isso que eu incluí exatamente nesta parte da leitura espiritualidade. O que é a espiritualidade? É a questão energética, é a sensação, o sexto sentido, o sétimo sentido, a intuição. É como você se relaciona com o tudo e com o todo. Não estou falando especificamente de uma religião, de uma crença, de uma doutrina, tá? Não estou especificamente falando sobre uma delas, mas estou falando sobre todas elas, sobre aquilo que você acredita, sobre aquilo que você se envolve, tá bom? Então, claro, são conceitos mais religiosos, mais esotéricos. Ah, Velasque, mas eu não acompanho nada disso. Não, mas de repente você acende ali o seu incenso, tem os seus cristais, faz o seu reiki, né? Faz o seu equilíbrio energético dos chakras. Não, Velasque, eu não faço nada disso. Não, tudo bem, não tem problema, tá bom? Saiba que esse é um ano muito abençoado para você. Carta do Papa já traz uma boa energia, uma energia de proteção, uma energia de livramento, uma energia de conexão. Eu diria que durante 2023 você vai ter uma conexão muito mais aflorada, muito mais forte, muito mais próxima da espiritualidade. Isso pode ser alguns ritos iniciais acontecendo em alguma doutrina, alguma religião, em algo que você queira. Ah, mas eu não conhecia o Wicca. 2023 eu conheci. Puxa, talvez você trilhe um grande caminho dentro do Wicca, da filosofia Wicca, da energia Wicca. Talvez você seja o Wicca e aí você conhece outro tipo de filosofia, ou você vai na igreja, você vai na missa, você vai no centro espírita, você tem de alguma forma o seu contato com seres de luz. Mesmo que na hora de dormir você agradeça o seu dia. Ah, muito obrigado, que amanhã seja um dia melhor. Ou obrigado por hoje ter sido um dia incrível. Estamos falando disso, sabe? Não tô aqui pontuando nenhuma, mas ao mesmo tempo todas as energias. E aí, claro que a carta do Papa traz esse aumento de conexão, traz essa abertura para você se aproximar da espiritualidade, para a espiritualidade se aproximar de você e você de alguma forma tá mais integrado com esse tipo de energia, tá? Espere bastante conexão com níveis superiores, espere bastante sonhos mais vívidos, sonhos mais lúcidos, algum tipo de... Puxa vida, a premonição não chega a esse ponto, tá? Mas o aumento do sexto sentido, da sensibilidade, da intuição. Então, você vai receber sinais do universo de alguma forma, indicando o caminho certo, indicando o caminho errado. Então, você vai sentir isso antes de acontecer, tá bom? Então, Aquário, isso é uma premissa do ano de 2023. Vamos ver aqui a leitura de espiritualidade. Respira fundo, concentra. Deixa a energia fluir. Vamos ver aqui, Aquário, que ainda temos bastante informações para a nossa leitura.
E aqui nós temos, então, primeira carta, nós temos energia da Rainha de Paus. Como segunda carta, nós temos aqui um 5 de copas. Então, assim, ó, o primeiro semestre ele vai estar muito mais em alta. Essa conexão, possivelmente, ela já vem do ano passado, ou até mesmo um afastamento da espiritualidade de alguma forma no ano passado, alguma situação que afastou você ou deixou você um pouco mais descrente naquilo que você acredita, ou você sempre gostou da espiritualidade, mas não teve tanto contato no ano de 2022, porque tinha outras coisas para fazer, tinha outras prioridades, enfim, acabou se envolvendo com família, saúde, amigos, meio social, trabalho, dinheiro. Claro que a espiritualidade não deixou você. Não é que você se afastou, mas compreendeu, tinha outras coisas acontecendo ao mesmo tempo. Então, esse primeiro semestre de 2023 vai trazer uma ligação muito forte. A Rainha de Paus é a conexão, o naipe de Paus ele é a transcendência, então é a conexão se firmando. O primeiro semestre vai dar para você muito mais segurança espiritual e algumas aberturas também, tá? Vai ter algumas aberturas aqui no sentido de conhecer novas doutrinas, novas energias, novos preceitos, novas filosofias, ao mesmo tempo que você já está ingressando ou se aprimorando mais na sua própria filosofia. Digamos que você começou aí no centro espírita, é um exemplo, tá? No ano passado. Então, no primeiro semestre, você vai se aproximar mais e vai ter um grande despertar de mediunidade. Ou digamos que você começou a ir na missa mais frequentemente, você vai estar mais integralizado com a comunidade, com a energia, com a espiritualidade. Ou você está indo no culto, então você passa a fazer parte mais da egrégora desse culto, dessa igreja que está recebendo essas pessoas, essas energias. Então tem essa conexão muito forte, tá? Tem o chamado muito forte. Ah, Velasque, eu não acredito em nada, não sei de nada, enfim. Talvez até assim, ó, puxa vida, pode chegar para você uma oportunidade de fazer um curso de astrologia, de numerologia, fazer um curso de tarô, sabe, se integrar com outro tipo de energia que antes você via de uma forma. Agora você está dentro, agora você está mais próximo, agora você está junto, agora você tem a mesma visão. Então isso vai acontecer. Claro que é uma leitura geral para várias pessoas, espero que muitas pessoas assistam esse vídeo, inclusive, mas de uma forma geral vai ter essa conexão muito forte e é uma conexão muito bonita por causa da Rainha de Paus. Então ela é uma conexão assim, ó, aqui eu cheguei, aqui eu fico, aqui eu me encontrei, tá? Então, de alguma forma, no primeiro semestre você vai ter esse despertar, né? Tem o R no final. Tá muito bonito. Você vai ter esse despertar muito bonito em questão de espiritualidade. No segundo semestre, nós temos o 5 de copas, tá? O 5 de copas ele já fala de um momento onde você vai querer... porque assim, o 5 de copas ele traz... Eu vou explicar. O 5 de copas é como você quisesse dar continuidade a todos os estudos, a toda a aproximação, e aí possivelmente você pode ter outras questões envolvidas, por exemplo, família, trabalho, relacionamentos, que acabam, não é dificultando nem impedindo, mas que acaba de alguma forma trazendo um desafio para você se conectar mais com a espiritualidade. Então digamos que você queira ir na sua igreja, no seu culto, toda quinta-feira de noite. Aí toda quinta-feira de noite você agora tem aula, né? Voltou a estudar, por exemplo. Puxa vida, já não vai conseguir toda quinta-feira, vai ter que se adaptar, vai ter que ir para um sábado de manhã, vai ter que ir para uma terça de tarde. Digamos que na terça de tarde você programou para ir, tá tudo certo, mas tem uma reunião no trabalho ou tem um aumento de, enfim, alguma questão que você precisa se envolver e aí naquele dia você não vai conseguir ir. Então, sabe, então tem esses desafios, essas dificuldades que você vai ficar um pouco assim, puxa vida, um pouco dividido. E agora, onde que eu vou? Claro, tá, Aquário, que isso não vai acontecer todos os dias do segundo semestre, é esporadicamente que isso vai acontecer, tá? Então isso é muito comum, claro que você siga, né, a sua doutrina, o seu estudo, enfim, o seu aprimoramento, mas em alguns dias isso vai ser muito mais que no primeiro semestre. Isso não significa um afastamento da espiritualidade, isso não significa o enfraquecimento da sua camada energética, bem pelo contrário, tá? É uma questão muito mais emocional sua achar que talvez está se afastando. Você não está se afastando, você tem a proteção da carta do Papa, que é uma carta muito boa e muito positiva para o ano de 2023. Então compreenda que tudo isso está acontecendo até para ajudar você em outras áreas. Se você programou algo religioso, espiritual, um retiro espiritual, e naquele dia do retiro espiritual você teve que trabalhar ou teve que focar em outra área da sua vida,
É porque a espiritualidade está indicando para você. Aquário, olha só, dá uma atenção ali, que aquilo lá também é importante, tá? A gente está aqui, está te ajudando, está te protegendo. Mas faz ali que ali também vai te ajudar muito. Então compreenda, principalmente no segundo semestre, tá, Aquário? Algumas situações talvez não aconteçam como você gostaria, e isso é justamente a espiritualidade guiando você. Até falei, quando eu comecei a falar de espiritualidade, eu falei, essa energia vai ajudar você a se aproximar de algumas situações e se afastar de outras. Talvez você tenha planos, esses planos não se concluam justamente por causa da espiritualidade, ajudando você naquele momento a dar atenção, a dar foco naquilo que era importante. Às vezes é o desafio do autodesenvolvimento, é o desafio do autoconhecimento, é o desafio de se entender, de se conectar consigo mesmo, com a espiritualidade, mas consigo mesmo também, com a essência de vida. Então é um ano muito bom, muito positivo nesse sentido, tá, Aquário? Onde você vai ter grandes crescimentos na sua vida, graças à energia, graças à espiritualidade. Muito bom. Vamos seguir aqui. Vamos para relacionamentos. Então, Aquário, falarei sobre relacionamentos, falarei sobre solteiros e casados. Então, vou começar pelos solteiros. O que é uma pessoa solteira? Pessoa solteira é uma pessoa livre, desimpedida, uma pessoa que pode estar ficando com alguém, pode estar saindo com alguém, mas que não oficializou, não tem nada sério. Velasque, eu fico com um rapaz há 5 meses, a gente está namorando ou não? Aquário, o conceito chave, né, clássico para esta situação. Teve o pedido de namoro? Se teve o pedido de namoro, então aquela data ali antes era solteiro, aquela data depois era namorando, noivo e casado. Então a data é uma troca de energia muito grande e muito forte. Por exemplo, dia 31 de dezembro é uma energia, dia 1º de janeiro é uma energia totalmente diferente. E se você parar para pensar, é 1 segundo que define os 2 dias. É 1 segundo, é 1 minuto, comparado com o ano todo, é quase nada. É o detalhe. Mas muda a energia. A energia do dia 31 é uma, do dia 1º é outra. A energia do seu aniversário. Um dia antes do aniversário é uma energia, um dia depois é outra, totalmente diferente. Mudou, virou a chave. Muitas coisas mudam, né? Quem já casou. Então, um dia antes do casamento é uma energia, um dia depois do casamento é outra energia. Então, a data ela é muito importante. Para quem não sabe se está solteiro ou namorando, se pergunte, a gente tem a data de comemoração, a gente comemora a data de namoro. Então, ali foi a divisão. Lembrando que muitas pessoas podem estar solteiras, são para esta leitura. Digamos que na metade do ano, no início do ano, começou a namorar, encontrou a alma gêmea, então automaticamente você vai para a leitura seguinte, que é a leitura de namorando, noivo e casado, tá bom? Da mesma forma, as pessoas que estão namorando noivas e casadas, se no meio do ano der um problema, se separaram, aí claro, vocês vêm aqui para a energia dos solteiros. Então vamos ver aqui, Aquário, já digo para você que para os solteiros é um ano muito bom, muito positivo para relacionamentos, conhecer pessoas, firmar um relacionamento sério, se conhecer, se curar muito forte, tá, Aquário? Se curar se você está saindo de um relacionamento. O ano de 2023 ele vai trazer muitas possibilidades, novos pretendentes, novas pessoas, novas experiências para ajudar você na autocura, tá bom? Ou até mesmo para testar você. Será que você aprendeu a lição? Será que você aprendeu a lição? Puxa vida, todos os relacionamentos têm uma característica em comum. E agora em 2023 você vai ter a oportunidade de conhecer uma pessoa diferente, conhecer uma pessoa parecida. O que você vai optar? Então, tá, a carta do Papa já fala sobre isso. Respira fundo. Aprendizados, né? Aprendizados. Vamos ver aqui, Aquário para o solteiro, mas ainda assim com uma conotação muito positiva, tá? Muitas pessoas de Aquário vão começar a namorar esse ano. Isso é uma certeza, certeza. Vão se reencontrar. Primeira carta, nós temos aqui um 9 de copas. Segunda carta, nós temos aqui um rei de ouros. Eu falei antes de sair as cartas, hein? Embaralhei as cartas, você viu escolhendo as cartas. Então assim, 9 de ouros, 9 de copas. Você vai conhecer uma pessoa muito especial no primeiro semestre, tá? Essa pessoa mas é muito especial mesmo. 9 de copas é uma pessoa que se integraliza com você, que tem a mesma visão de vida, mesma visão de mundo, mesma visão de projetos, mesma visão de futuro. É uma pessoa que vai agregar, vocês terão bons momentos, é uma pessoa que vai ajudar você a encontrar momentos de felicidade externa, internamente. Então aqui já fica um aviso, tá, Aquário? Aqui, puxa, tá muito claro, carta do Papo com 9 de copas. Aquele cara que tá namorando,
com outra pessoa, não é esse cara que eu tô falando aqui. Aquele ex-namorado que já tá casado, que tá tentando voltar com você, não é esse cara. Tá? Então aqui a gente tá falando de uma pessoa que tá pronta para o relacionamento, que tá pronta para te conhecer, uma pessoa bonita, bela, com um coração puro, uma pessoa que vai se conectar, uma pessoa que tem o seu passado, tem os seus dilemas, tem os seus problemas, uma pessoa que é uma pessoa normal, como todos nós, com passado, com histórias, que é rabugenta de vez em quando, mas que é muito feliz de outra forma, mas que de alguma forma vai completar você. Esse vai completar você tem a ver com a espiritualidade, tem a ver com a essência, tá? Aqui não são cartas kármicas, então já adianto isso para você, mas é como se fosse devido à transcendência muito forte. Rainha de Paus, 9 de Copas e a carta do Papa. Então a própria espiritualidade pode estar trazendo essa pessoa ou aproximando essa pessoa de você. Da mesma forma, você poderá conhecer essa pessoa através de alguma espiritualidade, através de alguma energia relacionada à espiritualidade, coisas desse tipo. Aí a pessoa começa a ir mais na missa, mais no culto, né? Ah, eu vou encontrar o meu grande amor lá. Não necessariamente. De repente você está num parque, está numa padaria, está num mercado, esbarra em alguém e quando vai ver a pessoa também pratica a mesma coisa que você, só que do outro lado da cidade. Compreendeu? Não é o local, é a energia. Então vai acontecer, tá, Aquário? Da mesma forma vai acontecer de você conhecer as pessoas erradas. Ou seja, alguém que já está namorando, alguém que já é noivo de uma outra pessoa, alguém que já deixa muito claro assim, Aquário, eu quero curtir a vida, não quero nada sério. Então, vai conhecer também, você vai ter todos os indícios, tá? Porque a espiritualidade ajuda, você vai ter todas as ferramentas, todos os indicativos, se é a pessoa certa ou não é. E aí, como eu falei da questão do teste, será que você está preparado para reconhecer essa pessoa? Será que você sabe que essa pessoa já dizendo para você que ela não quer casar, não quer ter filhos, não quer ter família, que ela não quer se apegar, que ela não quer relacionamento, será que você vai insistir nisso? Será que você, não, mas eu vou mudar essa pessoa, agora vai dar certo. Bom, enfim, poderão vir alguns testes no primeiro semestre para os solteiros, tá? Mas, se você souber filtrar as energias, a pessoa certa, nossa, realmente está chegando, trazendo muita felicidade, que é o 9 de Copas. A consequência disso é um namoro muito bonito, muito belo, muito íntegro no segundo semestre. Então, o primeiro semestre, ele tem a característica de aproximar as pessoas. Ah, Velasque, mas eu já tô ficando com um cara aí faz uns 3 meses. Lá de 2022. Puxa vida, então espere no primeiro semestre se essa pessoa corresponde, né? Se essa pessoa está respondendo você à altura, na reciprocidade. Não adianta você estar sustentando uma relação, né, Aquário? Então, bom senso, né? Não adianta você liga, você corre atrás, você publica, você faz textão, você marca a pessoa e a pessoa nem aí. Então, indicativos. Talvez a pessoa certa queira estar chegando e você está mantendo essa pessoa ali, enfim, tá? Indicativos. Mas o segundo semestre ele é muito positivo para namoros, aproximação, é muito positivo para oficializar um namoro, para morar juntos, porque tem aquelas pessoas também, tem todo caso, né? Eu falei da data, mas tem todos os casos que, tipo, não temos a data do pedido do namoro, mas já estamos morando juntos. Então isso pode acontecer muito no segundo semestre. Uma união estável, morar junto, a integração. Bastante atenção também, porque Papa com Rei de Ouros pode falar aqui sobre filhos, tá? Então tem muitas pessoas de Aquário. A grande maioria das pessoas do signo de Aquário poderão ter gestação, né? Então tanto o homem quanto a mulher, né, ali pode ter a concepção, não que o homem vai ter a concepção, não é isso, tá? Mas é que pode estar com a pessoa que de repente venha a ter uma gestação. Então se você quer ter filhos, o segundo semestre para os solteiros, porque tem gente que quer ser mãe solteira, tem gente que quer ser pai solteiro, cada um é cada um, entendeu? Cada um é cada um. Mas vai estar muito mais em alta essa questão da fertilidade, tá bom? E ao mesmo tempo, se você não quer ter filhos, se você não planeja isso para agora, redobre o cuidado, tá bom? Mas de qualquer forma, é o ano dos solteiros, tá, Aquário? É o ano, assim, ó, primeiro semestre, segundo semestre, muito positivo. Velasque, eu sou solteiro, sou de Aquário, não quero me relacionar com ninguém, tô feliz do jeito que eu tô curtindo a vida, adoidado, igual aquele filme, né? Curtindo a vida adoidado. Quero ser feliz, e aí, o que acontece pra mim? Muita felicidade, Aquário, muita felicidade, tá? Bastante atenção. Se você quer ser solteiro mesmo, declarou, não, eu quero curtir a vida.
Muita atenção para não magoar ninguém no primeiro semestre, tá? Porque pode ter alguém se apegando a você, pode ter alguém acreditando que você quer algo a mais e você não quer, então deixe isso muito claro. Carta do Papa, tá tudo aqui na leitura, tá? Deixe isso muito claro, que você não quer, para não enganar a pessoa, não fazer a pessoa sofrer. É ruim sofrer, né, por pessoas, por amor, por relacionamentos, então não queira isso para alguém, tá? E no segundo semestre, também tem essa característica de alguém se aproximar, de alguém querer algo sério, de alguém fazer algum tipo de planos com você. Então não alimente expectativas. Aquário, vai ser um ano muito bom para os solteiros, mas não alimente expectativas das outras pessoas. Se você quer ser solteiro, deixa isso claro desde o início. Ó, eu quero ser solteiro, tô te falando desde agora, e eu quero aproveitar os bons momentos e a nossa amizade, os bons momentos que a gente vai ter junto. Mas não iluda a outra pessoa. Isso vai ser muito importante, carta do Papa tá aqui. Muito importante. Aquário, vamos para quem está namorando, para quem está noivo, para quem está casado. Respira fundo, concentra, deixa a energia fluir. Vamos ver aqui mais cartas, mais informações. Já adianto também que é um ano de recuperação, é um ano de união, é um ano para vocês ficarem mais juntos, para vocês trocarem ideias, é um ano para resolverem alguns conflitos, alguns problemas, é um ano para estarem se ajudando, tá? É aquele ombro amigo, hoje eu vou falar os meus problemas pro meu marido, talvez amanhã ele fale os problemas dele para mim, então existe a conotação da ajuda mútua, tá bom? Existe uma energia muito positiva para os relacionamentos. Velasque, mas algumas pessoas vão terminar o relacionamento? Claro, vão sim. Infelizmente, né, Aquário? Vão terminar sim, mas é de uma forma diferente. É como se chegasse, os que vão terminar, bom, isso aqui eu vou ver na leitura, né? Mas a característica é de que, caso terminem, seja positivo, seja amigável, seja íntegro. Então, claro que isso o grande grupo, né, a grande maioria das pessoas. Vamos ver aqui. Aquário, primeira carta, nós temos o As de Espadas, e segunda carta nós temos aqui o 8 de Copas. Então, assim, ó, primeiro semestre ele vai ser muito, muito potencializado, tanto as coisas boas quanto os conflitos. A carta do Papa já fala que a positividade existe, mas ao mesmo tempo a inflexibilidade pode estar muito em alta no primeiro semestre. Então o primeiro semestre ele traz como conselho ficarem mais próximos, se entenderem, conversarem, dialogarem, buscar o que tem em comum naquilo que vocês querem falar, porque assim como vai ter muita paixão, muito amor, muita amizade, muito relacionamento, muita integração, integridade entre vocês, por causa que o As de Espadas ele potencializa a energia do Papa. Então ele vai deixar essa energia de amor, romance, paixão, companheirismo muito mais forte. Velasco, mas vai ter os dias de altos e baixos? Claro, como eu falei no início da leitura, isso é para todo mundo, vai ter os dias de altos e baixos sim. Mas o primeiro semestre ele vai estar muito mais unindo vocês, possivelmente por uma causa em comum. Porém, quando tiver uma briga, quando tiver uma discussão, quando tiver uma ideia divergente, isso também tem a tendência a ser potencializada. Possivelmente por uma inflexibilidade de alguma das partes. Então, eu tenho a razão. Não, eu tenho a razão. Não, mas eu tenho a razão. Eu já falei que é assim. Aí a outra pessoa puxa do outro lado, você puxa desse lado. Então, poderá ter mais intensidade esse tipo de situação, tá? Mas ainda assim com uma conotação positiva, com uma conotação de entendimento. Aquelas pessoas que por algum motivo forem se separar no primeiro semestre, dificilmente vão se separar no primeiro semestre, tá? Sempre vai ter algo que liga vocês. Tá muito mais com uma característica de vai e volta, ou de tempo, que é cada um no seu lado e depois a gente volta e fica junto de novo, do que propriamente finalizar a relação. Mas caso finalizem a relação, ela tem uma relação sobre legalidade, tá? Talvez seja por ter que legalizar alguma questão da separação, mas ainda assim tem uma energia de concordância de ambas as partes. Então, em todos os casos, acaba sendo positivo. Mas, principalmente, Aquário, se você está num relacionamento, né, pegue toda essa parte positiva e dê atenção a ela, tá bom? Potencialize essa parte positiva. No segundo semestre, nós temos o 8 de Copas. O 8 de Copas são situações que vão pedir muita ponderação sua, tá, Aquário? Para entender a outra pessoa. Porque você é uma pessoa, a outra pessoa é outra pessoa. Então, isso né? Tudo bem. Dá para entender isso, né? Só que a outra pessoa não vai fazer o que você faria em determinada situação.
O que eu estou querendo dizer? Estou querendo dizer que o seu modelo de vida, o seu modelo de ver o mundo, você tomaria certas decisões, você teria certas atitudes em certos momentos que as outras pessoas teriam atitudes totalmente diferentes da sua. E aí a gente está falando aqui do casal, do relacionamento. Então, você vai olhar para outra pessoa, isso é muito característico. Mas por que você fez isso? Eu não estou falando sobre coisa ruim, tá? Pode ser uma questão financeira, uma questão de saúde, uma questão social, pode ser algo que venha a conflitar durante o casal e a pessoa, dentro da visão dela, fez certo. Dentro da visão dela, fez aquilo que ela achou justo, moral, íntegro, enfim, ela vai defender a visão dela. Então, a mesma coisa pode acontecer com você, tá, Aquário? Pode ser que você tomou uma atitude e o seu parceiro, né, seu marido, sua esposa, venha e pergunte, mas por que você fez isso? Por que você fez dessa forma? Puxa vida, tinha o dinheiro lá para parcelar o cartão, você pegou e gastou todo o dinheiro nisso, e agora, como é que a gente fica? Sabe, N situações podem acontecer, mas o segundo semestre ele fala sobre entendimento, tem a ver também, vai estar refletindo com a espiritualidade aqui, tá? Porque lá na espiritualidade tinha o 5 de copas e agora aqui a gente tem o 8 de copas, então elas estão integradas. O segundo semestre pode ter um aumento de demanda em alguma área da vida, pode ser trabalho, enfim, pode ser outra questão social, de vida, família, dinheiro, algo que aconteça, que daí vocês, não é que vocês se afastem, não é isso, mas que vocês dão atenção a uma outra área e claro que pode aumentar, não as divergências, mas deveria aumentar a compreensão. Isso vai acontecer no segundo semestre, vai ficar mais claro para você, tá, Aquário? Mas como nós temos a carta do Papa, então já significa que tem uma energia de positividade, de aprendizados. Tudo isso que vai acontecer nos relacionamentos no segundo semestre, ele tem a característica do aprendizado, da experiência, do entendimento, do se colocar no lugar do outro, do entender o que o outro quer dizer. Ah, Velasque, mas a gente chegou no final do relacionamento, infelizmente a gente vai se separar. Puxa vida, mas por qual motivo? Será que é só você que tem a razão? Ou será que a outra pessoa, dentro da visão dela, também tem razão? Então, é aquele ponto de reflexão, é aquele ponto de entendimento, é aquele ponto que pede uma compreensão sobre o que está acontecendo, tá? Mas ainda assim, pode ser interno entre vocês, como pode ser externo e atinge o casal. Seguimos aqui, Aquário, estamos com quase 1 hora de leitura, já 57 minutos. Vamos ver o judicial, que é muito importante. Judicial se refere a processos judiciais. Então, claro, caiu a primeira carta, caíram as 2 cartas aqui da minha mão, né? Qual foi a primeira carta? Nós temos aqui o As de Paus e depois nós temos o 4 de Copas. Se você está participando de algum processo jurídico, claro, então essa leitura aqui é para você. Se você não está, você poderá, né, participar durante o ano. Tomara que não, mas caso você venha a processar ou ser processado, automaticamente você cai nessa leitura. Então, Papa com As de Paus já fala sobre positividade para o primeiro semestre. É o início positivo de uma causa que poderá ser ganha. É o desenvolvimento do processo, é a reabertura do processo. É algo que chega, de repente, alguém processando, caso aconteça. Caso aconteça, tá, Aquário? Não é uma regra que vai acontecer para todos. Mas caso aconteça, você tem a característica de provar a inocência, de diminuir a pena, ou de diminuir enfim, ou até mesmo de fazer um bom acordo. Então essas são as energias para o primeiro semestre. Para o segundo semestre nós temos o 4 de Copas. Aqui muita atenção para o primeiro semestre, ele é muito positivo. Agora o segundo, ele vai trazer algumas falsas sensações para você. Por exemplo, perdemos a causa. Perdemos. Não, Papa com 4 de Copas está falando que ganha. Só que desistiu antes de tentar lutar. Desistiu antes de tentar provar. Desistiu antes de mudar, de repente, o profissional que está acompanhando você. Compreende? Então, o 4 de Copas, na verdade, ele abre os caminhos. Só que a grande maioria das pessoas que estão vivenciando um 4 de Copas não consegue ver essa positividade. Não consegue perceber, entender ou serem orientadas sobre isso. Então, sobre processos no segundo semestre, busque o algo a mais. Não se contente com a primeira alternativa. Fizeram lá um acordo. Era para eu ganhar 100 mil e aí eles querem me pagar 5 mil. Puxa, não aceito o acordo. Tenta 10, tenta 20, tenta 90, tenta 99. Sabe? Então não aceita a primeira opção. Insista um pouco mais que você poderá ter surpresas mais positivas, tá bom? Então esse é o detalhe para o segundo semestre. E claro, Aquário, vamos aqui para a saúde. Aviso legal. Aquário,
consulte regularmente o seu médico, tá? É o seu médico, o seu fisioterapeuta, a sua psicóloga, seu psicólogo, nutricionista, personal trainer. Essas pessoas que acompanham você da área da saúde são essas pessoas legais que têm a característica de acompanhar, receitar, indicar e acompanhar você nos processos, tá bom? A leitura de tarô ela é sempre muito bem-vinda, claro que aqui vai ter informações muito importantes sobre a saúde, principalmente no sentido de orientação, cuidado, caminho certo, caminho errado. A gente vai ver aqui as cartas, tá bom? Mas lembre-se de consultar regularmente o seu médico e estar com os seus exames em dia. Vamos ver aqui, Aquário, respira fundo, concentra. Vamos ver aqui. Como primeira carta, nós temos a energia do 7 de copas. Como segunda carta, nós temos aqui o 4 de ouros. Então, o 7 de copas com a carta do Papa, para quem está num processo de recuperação. Lembrando que eu ainda vou tirar a última carta, tá? Ainda tem a finalização aqui da leitura. Então, o 7 de copas com o Papa para aquelas pessoas que já estão em tratamento, já estão tomando remédio, já estão fazendo alguma coisa. Duas informações importantes. É importante que você siga à risca o que um médico está falando e se você não perceber uma recuperação, retorne ao seu médico, fale, né, porque daí ele vai para um outro nível de tratamento. Então, os procedimentos médicos funcionam dessa forma. A gente chega lá com dor na garganta, eles vão receitar dor da garganta. Não passou a dor na garganta, a gente volta no médico e fala, olha, eu já vim aqui, estou tomando esse remédio e a dor da garganta continua. Então eles vão para um outro nível, é o procedimento médico. Agora o que a gente vai fazer no nível 2? Fez o procedimento, não passou a dor na garganta, volta lá e fala de novo. Aí então eles vão, cada vez tem mais procedimentos, tá? Mas eles têm que seguir essa cadeia de procedimentos até chegar realmente onde vai encontrar a cura, a recuperação. E isso funciona para emagrecer, funciona na academia, isso funciona na fisioterapia, isso funciona em tudo. Tá? É por isso que tem os procedimentos médicos. E o 7 de copas, ele fala sobre uma desistência. Ah, eu não estou vendo a recuperação, vou desistir. Ou, vou trocar de médico. Ou, antes de trocar de médico, volte lá e fale. Tá? E, claro, faça o tratamento, porque a carta do Papa já fala sobre seguir à risca o que está sendo dito. Então, se a nutricionista, se ela falou para você, não tome refri, não tome refri. Não adianta tomar escondido. Ela vai perceber de alguma forma. Então é nesse sentido, tá? Seguir à risca aquilo que está sendo passado. No segundo semestre nós temos o 4 de ouros, junto com a carta do Papa. Então aqui é uma questão onde você... Não é que você vai ter dificuldade, porque o 4 de ouros, ele fala sobre uma dificuldade na evolução, na recuperação. E a carta do Papa fala que vai ser recuperado. Então, de novo, você tá naquele momento do faço ou não faço. O momento da decisão. Eu falei isso no início da leitura, lembra? Da legalidade. Eu tenho que fazer isso, eu tenho que seguir o tratamento, eu tenho que, para me recuperar, eu tenho que passar por todo esse procedimento, eu tenho que passar por todo esse processo. Então, claro que no segundo semestre isso também vem muito forte, vem muito característico aqui, mas ao mesmo tempo vem aquela questão assim, é sério que para chegar lá eu vou ter que fazer todo esse caminho? É sério. Tá bom? Então, Aquário, mantenha esse contato com o seu médico, com a pessoa da área da saúde, que vai ser muito importante para você. Tanto no primeiro quanto no segundo semestre, nós já temos aqui a energia da recuperação, da vivacidade, a recuperação da autoestima, inclusive questões psicológicas, recuperação em todos os sentidos, mas você tem as características de se ajudar nesse processo também. Isso vai ser muito importante justamente por causa da carta do Papa. Agora sim, Aquário, vamos para a nossa última carta, vamos ver a energia final, o conselho final, vamos entender toda esta leitura. Então, respira fundo, concentra, deixa a energia fluir, vamos ver aqui, Aquário, vamos ver aqui a sua leitura, última carta, e nós temos a energia da carta da Imperatriz. Olha que maravilha, começar com o Papa, finalizar com a Imperatriz. Então, realmente, tá, para confirmar, Aquário, o ano de 2023 é muito aberto, é muito positivo, é um ano de realizações, de crescimento, de mudanças, de planejamentos, de realização de sonhos. É um ano onde você recupera, onde você cresce, tem uma abertura de mediunidade espiritual muito bonita, incrível. Nas questões profissionais, você é como um protagonista daquilo que está acontecendo na sua vida, então aproveite as oportunidades, lembre-se sempre de fazer tudo legalmente, tudo pelo correto, não opte pelo caminho mais fácil, tá? Pela carta do Papa e Imperatriz, duas cartas que falam de poder pessoal, já colocando você no centro das situações, no centro
do que está acontecendo na tomada de decisões. Então você tem uma grande característica de definir para onde e como a sua vida está indo. Então realmente são duas cartas muito boas, muito fortes. A questão da espiritualidade muito em alta. Aqui nós temos a proteção, o escudo protetor aqui também, olha só. Carta do Papa e o escudo protetor da Imperatriz. A Rainha de Paus e o 5 de Copas aqui, já falando sobre a aproximação, a expansão da mediunidade. A Imperatriz também traz aqui para os solteiros a confirmação da gestação, tá? A confirmação da fertilidade. Então, mesmo que você tenha dificuldades para engravidar e você esteja fazendo algum tipo de processo para, tô fazendo um tratamento lá, que aí mistura aqui com a parte da saúde, né? Que é justamente continuar com os tratamentos, que é justamente dar uma atenção a essa parte. Você ainda tem a característica de uma possível gestação, tá bom? Então, dê bastante atenção se é isso que você quer. Dentro dos relacionamentos, tanto para os solteiros quanto para quem está namorando, noivo e casado, uma boa perspectiva de entendimento, crescimento, de união, de muitas pessoas de Aquário vão começar a namorar nesse ano, ou no primeiro ou no segundo semestre, mas ainda assim com uma característica muito positiva se você identificar a energia, a intenção da outra pessoa. Realmente, Aquário, um ano muito bom, muito positivo, um ano maravilhoso. 2023 vai ser o seu ano. Eu estou fazendo todas as leituras na ordem, já estou em Aquário, falta só fazer a de Peixes, tá bom? Então eu já vi a grande maioria das leituras. Vai ser um ano incrível para você, tá bom? Aquário, muito obrigado pela sua presença, companhia. Eu esqueci de falar, Aquário, se inscreve no canal, deixa um joinha, deixa um comentário, muito obrigado pela sua presença, um grande beijo e vejo você nos próximos vídeos. Parabéns pela sua leitura, desejo que você conquiste muitas coisas, tenha muito sucesso, um grande beijo e até o próximo vídeo.